Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que boa madrugada não, né? Mas eu espero que todos estejam bem e, enfim, que vocês tenham tido uma ótima semana. Que é claro, vocês tenham assistido às aulas anteriores, né? Por que eu tô falando isso? Até então eu não tinha falado que vocês tenham assistido às aulas anteriores, mas para que vocês entendam as próximas aulas, as aulas anteriores precisam ser assistidas, gente. Tá? Com muita dor no meu coração que eu tenho que falar isso pra vocês. Por quê? Porque tudo que a gente passou nas aulas anteriores acabou sendo uma base para continuidade. Então é um complemento. Eu preciso que vocês tenham entendido o conteúdo anterior para que vocês compreendam o que ainda está por vir, tá? Ih, eu não tô olhando pra câmera, costume. Né? Para que vocês entendam o que ainda está por vir. Então, por favor, quem não assistiu, assista, tá? No mais... Tique nervoso. Eu espero que vocês realmente estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Estamos indo pra nossa quinta aula, né? Não tá sendo fácil esse negócio de ficar fechado, praticamente. Andar de máscara é muito desagradável, como todos nós sabemos. Não é muito legal, não. Abafa e quem usa óculos fica aquela coisa de louco. Mas, com tudo isso passando, é claro, voltaremos à nossa rotina. E eu matarei a saudade que eu tô de vocês. Que, gente, que saudade da sala de aula, que saudade de vocês. Nós estivemos no colégio e sério, sem vocês falta alguma coisa, né? Falta a essência. E é muito estranho falar isso pra vocês sem estar olhando pra vocês, porque eu entrei na escola e já comecei a lembrar do rostinho de cada um, assim, quando eu passava pelo corredor e via vocês quando eu chegava na escola. Então, realmente, eu não vejo a hora que isso tudo passe pra que essa cena volte, né? E eu os vejo novamente, tá? Boa aula, bons estudos. Enfim, gente, um abração pra todos. Prestem atenção. Não esqueçam, por favor. Eu preciso que vocês tenham assistido às aulas anteriores e que vocês tenham entendido as aulas anteriores para que daqui pra frente as coisas consigam ter um progresso bom, tá? Até porque uma coisa complementa a outra. Então, boa aula, meu povo. Foco, muito foco. Porque agora todo foco é necessário e realmente agora eu dou uma ênfase maior. Entenderem, me perguntem, tá? Eu preciso que vocês me perguntem tudo que vocês não entenderem, porque senão vai ficar mais complicado, certo? Até a próxima, povo, e até a nossa sexta aula, né? Então, gente, o Espaço Rural Brasileiro. Já de abertura, tá na apostila de vocês, página 2. Observe a fotografia e compare os elementos que compõem a paisagem com características dos espaços rurais que você conhece ou que você já viu por meio de programas de TV e leituras em sites ou revistas. Né? Então, o espaço rural ele é o local onde se desenvolvem diferentes tipos de atividades. Né? Como nós já estudamos anteriormente, a agricultura é praticada pela humanidade há cerca de 10 mil anos, desde o início das sociedades sedentárias, né, aquelas que vivem em locais fixos. Então, vocês já iniciaram a aula com essa atividade, certo? Muitos cultivos se espalham pelo mundo, né, observando a fotografia que vocês podem perceber tudo isso, tá? Para realizar essa atividadezinha que vocês têm aí. Então, o espaço rural pode ser definido como um espaço onde há menor concentração populacional e as principais atividades econômicas praticadas estão ligadas ao setor primário da economia.
As atividades primárias, né, que são aquelas ligadas à produção de matéria-prima ou de produtos que ainda podem passar por processos complexos de transformação. Então, as atividades primárias desse setor estão relacionadas ao extrativismo, à pecuária e à agricultura. O espaço urbano, ele pode ser definido como o espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com a justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. Então, o espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico. É um território das práticas políticas e um lugar das visões do mundo e mediações culturais também. Dessa forma, né, com o desenvolvimento das relações industriais, o processo de urbanização, o crescimento do espaço urbano em relação ao espaço rural, ele passou a ser a principal representação da modernidade. Assim, temos a evidência de como a industrialização interfere e acentua o processo de urbanização. As atividades secundárias se relacionam à construção civil e ao setor industrial, sendo responsáveis pela transformação das matérias-primas e pela produção de mercadorias. O setor terciário, por sua vez, é um pouco mais complexo e envolve a administração pública, o transporte de produtos, o comércio e a prestação de serviços, como ocorre em escolas, hospitais, entre outras atividades. Então, apesar dessa relação de complementariedade entre um espaço e o outro, é possível observar que essa dependência não é igualitária entre ambos, né? Então, existe uma relação de subordinação presente aí no meio. Anteriormente, dizia-se que as cidades eram subordinadas ao campo, uma vez que era principalmente a prática agropecuária que determinava o ritmo e o modo de vida nas cidades. Então, com o surgimento e avanço da industrialização, as cidades tornaram-se o centro da matriz econômica, o que de modo, né, hoje é o campo que se subordina às cidades, sendo por elas orientado. Na verdade, o campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e industriais existentes nas cidades, sobretudo para entender as necessidades do mercado interno e externo e garantir o lucro para os seus produtores. Além disso, com a disseminação do êxodo rural, a maior parte da população mundial atualmente reside e realiza as suas atividades no espaço das cidades. Para compreender melhor o espaço rural, nós vamos analisar as principais atividades econômicas associadas a ele. Opa. Que tá aqui, a última coisa que eu falei. Olha só, é muita coisa que eu passei rápido, daí a gente se perde também. Tá, continuando. Achei. Vocês têm uma atividade, certo? Na página 3 da apostila de vocês, já explicando, tá? Então, o que você tem que fazer? O quadro a seguir relaciona as atividades econômicas com o setor e a localização predominante delas. Complemente o quadro com as informações correspondentes. Então, vocês vão completar ali o setor, né? Tem o setor secundário. Tá faltando 2 setores. Mas esses 2 setores, eles têm que estar na lacuna que vai bater, por exemplo, no setor ali, que tá, o primeiro que está em branco. Ele vai ter que bater a localização predominante junto com aquela agricultura, pecuária e extrativismo como atividade, tá? Então, não é só colocar ali, eu acho que é tal setor. Não, ele tem que bater com o que vem em seguida. Aí vocês vão completar, por exemplo, na primeira, o setor, a localização predominante e os exemplos, tá? Então, o setor secundário, aí já vai ser diferente. Vocês vão completar só a localização predominante e as atividades. De exemplo, nós já temos ali fábricas
construtoras, tá? Então, já temos 2 exemplos ali, tá? E o terceiro vai ser da mesma forma que o primeiro, porém, vocês já sabem a localização predominante. Vai faltar colocar atividades, o exemplo, e o setor, tá? Dando spoiler, gente, setor vocês sabem que é o básico, só por isso que eu vou dar spoiler, porque eu sei que vocês sabem a resposta. Então, primário, secundário e terciário. Vocês vão ter que descobrir ali qual é o primário e qual é o terciário, tá? E completar as demais lacunas. Em seguida, eu passei uma pesquisa para vocês, certo? Que pesquisa é essa? Já sobre essa nossa aula, tá? Então, pesquise informações sobre um gênero agrícola consumido no seu dia a dia. Por exemplo, eu escolhi o café, né? Então, gênero agrícola, café. Origem do produto, país ou região, Etiópia. Os 3 maiores produtores mundiais, Brasil, Vietnã e Colômbia. Professora, é só isso? Sim, é só isso, tá? Eu não quero que vocês façam um histórico do café. Eu só quero que vocês coloquem o produto, que no caso é o café que eu escolhi, a origem do produto, que é a Etiópia, e os 3 maiores produtores mundiais desse produto. Fechou. Tá? É uma pesquisa bem pequena, bem básica. E tem que ser uma coisa que vocês gostem, é claro, que vocês consumam no dia a dia, tá? Continuando. Então, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui para vocês um mapa conceitual do espaço urbano e espaço rural, que daí fica melhor o entendimento, né? Então, tá ali o espaço urbano, a área... vamos dar um zoom aqui, que a professora de vocês é cega. Aí. Então, área de elevado adensamento populacional composta por habitações aglomeradas que formam as cidades, tá? Aqui, espaços com diferentes dinâmicas sociais e econômicas e que mantêm relações entre si. Espaço rural, área de baixo adensamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades, né? Pequenas propriedades, grandes também, mas tudo bem. Destaque para atividades como agropecuária, agroindústrias e extrativismo. Nós temos aqui as diferenças entre espaço rural e espaço urbano. Por exemplo, né, espaço urbano pelo lado esquerdo, espaço rural pelo lado direito. Espaço urbano, menor abrangência espacial. Espaço rural, maior abrangência espacial. Espaço urbano, maior dinâmica econômica. Espaço rural, menor dinâmica econômica, dependência do espaço urbano. Faltam só os destaques do espaço urbano, que é a produção industrial, comércio e serviços. Então, vamos lá às nossas divisões. Tá? Então, extrativismo. Extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam esses produtos de origem animal, vegetal ou mineral, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural, entre outros. É considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. O extrativismo ele é praticado mundialmente através dos tempos por todas as sociedades. O processo empregado para a atividade depende do nível de desenvolvimento das forças produtivas. Atualmente, a exploração dos recursos faz com que praticamente não exista área do planeta que não seja explorada de uma forma ou de outra. Existem tipos de extrativismo, com destaque para os seguintes, né? Extrativismo animal, vegetal ou mineral. Então, a partir de agora, eu vou falar de cada um deles com vocês. Começando pelo extrativismo mineral. Então, o extrativismo mineral... Deixa eu arrumar aqui. O extrativismo mineral é importante elemento na balança comercial do país. Desde o descobrimento do Brasil, o nosso país esteve atrelado a atividades que envolviam o extrativismo. Esse tipo de atividade consiste em obter da natureza os produtos que são usados para comercialização direta ou indireta pelo homem. Ocorrem, então,
3 tipos possíveis de extrativismo: o animal, o mineral e o vegetal. Tá? Então, o extrativismo mineral tem por característica a alteração drástica do ambiente onde ele é promovido. Esse tipo de extrativismo tem por fim o uso direto ou indireto, né? Ele é direto quando, como no caso da água mineral, né? O produto mineral extraído é utilizado em sua forma natural. É considerado indireto, que é o caso da maioria dos minerais, quando o produto extraído, na verdade, ele é destinado a indústrias para passar por transformações que darão origens a produtos com maior valor agregado. Então, a tecnologia da extração também pode variar entre simples e mais complexa. E como que isso funciona no Brasil, né? Então, o extrativismo mineral no Brasil é uma importante fonte de recursos para a economia do nosso país, já que o Brasil é um dos grandes exportadores de minérios no mundo. Por possuir um território amplo, o Brasil desfruta de ampla variedade de recursos naturais para utilização interna e comércio externo. Entretanto, o país não é autossuficiente em tudo. Em alguns casos, precisa também adquirir tais tipos de produto. Uma das críticas feitas ao extrativismo mineral no Brasil é de que vendemos o minério para comprar o produto que é com ele fabricado. Então, perdendo assim a possibilidade de utilizar o recurso mineral em território nacional para vendê-lo com um valor maior ainda, agregado. Considerando a oferta de recursos minerais que o Brasil possui, são vários os produtos com importante representatividade para o país. Um deles é o ferro, cuja reserva brasileira representa a sexta maior do mundo e com elevada qualidade. Minas Gerais é um grande exemplo de estado produtor do minério na região. Então, apesar de possuir apenas 1% das reservas mundiais, o manganês é o produto que tem crescido na pauta de exportação nacional e é muito utilizado nas siderúrgicas para a produção de aço. O Brasil está em terceiro lugar na produção mundial de alumínio e possui um elevado índice de reciclagem do produto. Nos estados do Amazonas e Rondônia estão as principais áreas de produção de estanho. Minério também é utilizado na composição de aço nas indústrias. Bahia e Pará concentram a produção de cobre no país, a qual necessita de importação por não dispor suficientemente do recurso natural. Já o ouro, que no Brasil é encontrado em jazidas e na forma de aluvião, atende ao mercado interno e externo. É certo que a quantidade de tal minério produzido no Brasil é bem maior do que se tem registrado por conta do extrativismo ilegal. Minas Gerais, Amazonas e Goiás são detentores da produção de nióbio no Brasil, sendo algumas estimativas, mais de 95% das reservas mundiais situam-se em nosso território, que detém cerca de 90% da produção mundial. O nióbio é um mineral metálico encontrado em rochas magmáticas, intrusivas, formadas com magma, que se resfria lentamente no interior da crosta. Ele é muito empregado na produção de aço inoxidável, material muito resistente à corrosão. Além disso, pode ser usado para a fabricação de componentes de motores de automóveis, ligas de implante cirúrgico e em propulsores de foguetes, satélites espaciais e assim por diante. O Brasil possui quase a totalidade mundial de quartzo em estado natural. Então, esse minério para a indústria da informática e também para a eletroeletrônica. Por possuir um litoral muito extenso, o Brasil desfruta de uma ampla produção de sal marinho, sendo que o estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor. O chumbo é outro minério com baixa produção no Brasil e que necessita de importações. Além de todos esses recursos naturais disponíveis,
para exportação, o extrativismo mineral no Brasil ainda conta com um merecido destaque para o cimento, caulim, diamante, enxofre, níquel e tungstênio e mais alguns outros tipos de minerais. O extrativismo animal. Como o próprio nome sugere, é claro, né? O extrativismo animal é a retirada ou captura de espécies animais. As formas básicas do extrativismo animal são a caça e a pesca. Os peixes são os únicos animais que a legislação brasileira permite a retirada atualmente. Né? Para evitar o esgotamento das espécies de peixes oferecidas pela natureza, o governo oferece o seguro defeso. O objetivo é manter a remuneração dos pescadores artesanais durante o período de reprodução. Né? Então, o período que eles ficam sem pescar, aquele produto eles recebem esse seguro defeso. A pesca é uma importante atividade econômica. E de acordo com os dados do governo, entre 2013 e 2015, o país apresentava mais de 1 milhão de pescadores, com uma produção anual de 765 mil toneladas de pescado. Então, esses números nos colocam entre os 20 maiores produtores de pescado do planeta. O perfil da produção pesqueira pode ser classificada em duas categorias principais: a artesanal e a industrial. A pesca artesanal, caracterizada pela produção em baixa escala, apresenta importância econômica e social para as comunidades residentes ao longo da costa brasileira. Essa prática caracteriza-se pelo baixo rendimento e investimento em capital, focando na ação do pescado para fins de subsistência ou venda em mercados locais. É desenvolvida ao longo da costa ou em águas continentais. Entre as técnicas frequentemente utilizadas, nesse segmento a gente pode citar a pesca de linha e anzol, né, que reduz a captura acidental de espécies que não são o alvo da pescaria, e de juvenis, auxiliando a manutenção das populações de peixes. As redes de cerco, lançadas por barcos em volta de cardumes a fim de... E o uso de espinhais, que são formados por uma linha principal disposta horizontalmente na água e outras linhas secundárias presas verticalmente, a intervalos regulares com anzóis em suas terminações. Então, gente, a pesca artesanal brasileira ela é influenciada por diversos fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais. De acordo com dados do extinto Ministério da Pesca, no Brasil existem mais de 1 milhão de pescadores artesanais, pelo RGP, que é o Registro Geral da Atividade Pesqueira, né, que na verdade que regulamenta as práticas exercidas por esses profissionais, tratando de seus deveres e benefícios. Entre as vantagens dessa licença estão o acesso a programas sociais do governo federal, como a compra de combustível para embarcação a preços menores, né, programa de subvenção econômica a óleo diesel e o recebimento do seguro defeso, benefício pago durante o período que a pesca fica suspensa. Além desses benefícios, pescadores registrados também têm acesso a cursos profissionalizantes do Pronatec, né, pesca e agricultura, aprimorando técnicas e aprendendo a agregar o valor ao produto e a programas educacionais, como o Programa Pescando Letras e o Programa Brasil Alfabetizado. Com produção total de 765 mil toneladas, o pescado em 2013, né, de pescado em 2013, o Brasil também vem instaurando comissões de gestão permanente para várias espécies alvo, como lagostas e atum, peixes como corvina, cioba e pescada, além de camarões e outros tipos, né, a fim de incentivar o monitoramento e a pesca sustentável desses recursos. A pesca artesanal caracteriza-se pela prática por mais uma prática, né,
que é o eco-friendly, do que a produção industrial. A maioria das técnicas utilizadas por pescadores artesanais reduzem o bycatch, que é a captura acidental das espécies, e a relação captura-litro de combustível também é a maior nas embarcações artesanais. Pesca-se entre 4 a 8 toneladas de peixe por litro de óleo diesel. Na pesca industrial, esse valor cai para 2 toneladas litro. No entanto, esse segmento também pode gerar alguns impactos negativos para o meio ambiente. Apesar dos esforços para registrar os pescadores artesanais, a ilegalidade na pesca dificulta o manejo do pescado, que pode tornar-se alvo da sobrepesca, que é a pesca exploratória acima da capacidade do nível da recuperação das espécies, afetando a manutenção do recurso pesqueiro. A destruição dos habitats essenciais ao desenvolvimento das espécies também é uma problemática relacionada à pesca artesanal, e os seus efeitos podem ser minimizados através de programas voltados à educação ambiental. A pesca industrial apresenta características mais sofisticadas, como instalações com boas condições de armazenamento, embarcações maiores e métodos que utilizam tecnologias avançadas. Nessa modalidade, também é possível a opção pela extração específica de alguma espécie. A modalidade da caça, por sua vez, é proibida no Brasil desde 1967. Dessa forma, animais silvestres de qualquer espécie não podem ser caçados, apanhados de seus habitats, tampouco comercializados. Então, isso não vem impedindo a ação de grupos que fazem a captura desses animais para o comércio. Há exceções, no entanto, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, autoriza em determinadas épocas, e para controlar a superpopulação da espécie, a caça de javalis e jacarés em certas regiões do Brasil, por exemplo. O tráfico de animais silvestres. Então, o tráfico de animais silvestres no Brasil representa a terceira maior atividade ilícita do mundo, em termos de recursos mobilizados, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. O Brasil ele ocupa um lugar de destaque em relação ao tráfico de animais silvestres, sendo responsável por 15% dessa prática. Estima-se que cerca de 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza todos os anos. Porém, esse número é estimado uma vez que não se pode controlar com precisão os dados de atividade criminosa. Divulga-se que a cada 10 animais retirados da natureza, apenas um deles chega ao seu destino final com vida. É um tanto difícil calcular o quanto o tráfico de animais silvestres movimenta por ano no mundo todo, por ser uma atividade ilícita, mas conforme alguns dados, estima-se que alcance em torno de 2,5 bilhões de reais por ano. Dos animais silvestres comercializados no Brasil, estima-se que aproximadamente 30% são exportados. O principal fluxo de comércio ilegal nacional dirige-se da região Nordeste para a região Sudeste, precisamente ao eixo Rio-São Paulo. Os animais, principalmente aves, são colocados dentro de caixas de sapato e malas, onde permanecem por horas a fio sem água e quase sem ar. E não só, agora eles não colocam só em caixas também, até em garrafa PET eles estão colocando, gente. Tá? Então, para driblarem a angústia, o medo e a agitação do animal, praticam todo tipo de tortura e crueldade, como a mutilação, cegueira e administração de calmantes e bebidas alcoólicas. A maioria dos animais morre. Muitos animais ainda são filhotes. Então, além dos problemas ambientais e da crueldade, o tráfico pode causar a disseminação de doenças transmitidas por esses animais. Apesar da existência de leis e ações de conservação das espécies, o tráfico persiste.
Para fugir da fiscalização, é comum inclusive que os traficantes usem técnicas cruéis como transportar animais em caixas acondicionadas nos motores dos veículos, enviar espécies pelo correio, colocar aves dentro das garrafas plásticas, como eu tinha comentado, entre outras práticas repulsivas que frequentemente tiram a vida dos animais silvestres que não suportam as péssimas condições de transporte e morrem. O extrativismo vegetal. Vamos cuidar do tempo de vocês. Eu cuido do tempo de vocês, para não deixar vocês tão cansados com a minha aula. Então, o extrativismo vegetal, a biodiversidade brasileira é uma das maiores do planeta. As riquezas naturais daqui são incalculáveis, como nós sabemos, né? Entretanto, o extrativismo vegetal e todos os demais tipos de extrativismo colocam em risco toda essa grandiosidade natural, pois muitas ocorrem de forma ilegal. Atualmente fala-se muito do extrativismo sustentável, em que é baseado na extração com responsabilidade. Além disso, impede que os recursos se esgotem e preserve as espécies. Então, o extrativismo vegetal é basicamente a extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem. Certamente a gente sabe que o Brasil carrega uma bagagem de exploração dos recursos naturais desde o período da colonização até os dias de hoje. Então, das atividades de vocês, a atividade da página 3 e da página 7, que vocês vão realizar na apostila, e a pesquisa, que vocês vão poder fazer à parte, tá? Então, gente, uma boa semana para vocês, se cuidem, e saibam que vocês continuam morando no meu coração, mesmo não os vendo. E até a próxima aula, povo.